So just I want to speak few words for my own benefit. Então, eu gostaria de falar algumas palavras para o meu próprio benefício. I don't know you will get benefit or not, but I must get benefit. Eu não sei quanto a vocês, mas eu com certeza vou me beneficiar disso. Because our scripture is speaking. Lord gives us tongue. Why? To glorify about to Him. Porque nas escrituras estão explicadas que o Senhor nos dá uma língua. Para quê? Para que nós glorifiquemos o Senhor. Arjun, if you not speak Harikatha, then after your death, Mritu, you will go hell. And Jam Maharaj will be bitterly beat you. Mas se não falarmos Harikatha, depois da nossa morte, Mrito, a gente vai para os planetas infernais e lá Yamaraj, o Senhor da morte, vai bater na gente amargamente. This is true. Isso é verdade ou não? Jihana Bhakti Bhagavad Gunanadhyam Charanasana Smriti Charanadhyam. Jihano Smaran. If your tongue is not glorified to Krishna and your mind is not remembered to lotus feet of Krishna. Então esse verso explica que se sua língua não glorificou o Senhor ou se sua mente não se lembrou do Senhor, Jihano Bhakti Bhagavan Nama Gunadhyam Chetana Smriti Charanadhyam. Tanu asato adhamo asato akrito Vishnu Kritvan. And Maharaj, he told his parikar, Jamadutas. então nesse kata Yamaraj está falando aos seus companheiros, seus parikaros, os Jamadutas. One who does not speak Harikatha with his tongue. Aquele que não ocupa sua língua em falar Harikatha And not remembering pastimes of Krishna in his mind. e que não está se lembrando dos passatempos de Krishna em sua Not mente, observing the pastimes of Lords. Birth, Janma Lila, as like Ramchandra's appearance day, Krishna's and appearance day, and also Ekadasi Vrata. Then after your death, Jam Maharaj and his associates bitterly beat you and bring to Jamaloka. então se você não segue os dias, também né, além de não falar Harikatha, de não lembrar dos passatempos do Senhor, se você não segue os dias de Janma Lila do Senhor, como Krishna Janmashtami, Ramanavami e assim outros aparecimentos do Senhor e também Ekadasi Vrata, então depois da morte o Senhor Yamaraj e os Jamadutas vão castigar você muito amargamente. Understand? So actually now is very India, especially in Vrindavan, many celebration, utsav is going on. Então, hoje, nessas épocas, né, especialmente na Índia, em Vrindavan, muitas celebrações estão acontecendo. And especially this time also Hariyali Tej is coming. Hariyali Tej, Radha Krishna's many types of pastimes, and I will tell you later, time to time. Então, em especial, muitos passatempos de Sri Radha Krishna estão acontecendo nessa época. Então, eu vou descrever para vocês. And in India, after summer season, and then rainy season coming. Então, na Índia, depois do verão, começa a temporada de chuvas. And especially Braj, Vrindavan, when summer season, everything completely dry. Em especial em Vrindavan, durante o verão, fica tudo muito, muito seco. And the rays of the sun, very strong. E os raios do sol são extremamente fortes. And so for this regard, everywhere is completely dry. E por conta disso, por todos os lados está tudo completamente seco. But when rainy season comes, Mas quando a temporada de chuvas chega, that time again everything will become green. That's a Hariyali, green will come. aí tudo fica verde novamente. Especially, that is called the rainy season in the month of Shravan and Ashad and Shravan. The 2 months that is called rainy season in India. According an English calendar, that is called July, June and
July and August. हाँ. Então, os meses, de acordo com o calendário védico, que é de chuvas, são os dois meses de Asada e Shravan. Né? Pra gente seria com mais ou menos assim, junho, julho, agosto, normalmente julho e agosto. And that is called actual this month of Shravan. So much rain, shower of rain coming. Especialmente nesse mês agora que estamos, que é o mês de Shravan. Most of the day, night, whole day and night rain coming in there. E a gente fica por dias e dias, dia inteiro e noites inteiras chovendo. Now climate little bit change, but according to Braj Katha, Srimad Bhagavatam, and our Goswami's Grantha, especially Kavi Karnapur, and others, and in their Grantha very nicely described about rainy season Katha. Então, agora a gente pode ver essa mudança de clima, mas em especial a gente vê as descrições nos chakras, como o chamado Bhagavatam, nosso Goswami, especialmente Kavi Karnapur. Ananda Vrindavan Champu. Ananda Vrindavan Champu. Very nice, beautiful Grantha. Muito belamente descreve o que está acontecendo em Braja, nos passatempos do Senhor, quando ocorre essa mudança climática. Actually, that time all the married gopis, they return back their father's house. Então, nessa época, todas as gopis que são casadas, elas voltam para a casa de seus pais. Most of the gopis and Braj gopis, they are staying 4 months in their father's house. A maioria das Braj gopis ficam 4 meses na casa de seus pais. And especially also Sadhu Santa Mahatma, they also observe 4 house, that is called Chaturmasya Vrata. Em especial, Sadhu Santa Mahatma, os santos, eles fazem esse voto de Chaturmasya Vrata, também permanece. This thing also, as described in Srimad Bhagavatam, there is a conversation between Narad Rishi and Vyas Narada Sangvad. Então isso é descrito, especialmente no Srimad Bhagavatam, é uma conversa que acontece entre Narada Rishi e Vyasadeva. So 4 months, Sadhu Santa, they are not traveling, not going one place to another, staying in one place, and they discuss Harikatha. Então, em especial os santos nessa época de Chaturmasya, eles não viajam, eles ficam em um local e ali ficam absortos discutindo Harikatha. You know, Chaturmasya 4 months, Shravan, Bhadra, Asin, Kartik. Então, esses são os 4 meses de Chaturmasya. Then July, August, September, October, November, something like that. Então começa em julho, passa por agosto, setembro, outubro, novembro às vezes, depende do ano. So now coming in this way, now all the Braj gopis, they have come, they also return back and their fathers-in-law house too. They are, what is called? Husband. From husband house to father's house. Então, em especial, as Braj gopis nessa época vão da sua própria casa, do seu marido, para a casa do seu pai. The Sanskrit word that is Sasuralaya to Pitralaya. Fala português. Sasuralaya. Sasuralaya means the house of husband. Coming to Pitralaya. Pitralaya means this? In the house of father. Então, em sânscrito é Sasuralaya, que é a casa do marido e de onde ela vai para depois a casa do pai, que é Pitralaya. Understand? Because very difficult to explain to you because you have no these types of tradition. Então é muito difícil para vocês entenderem isso, porque essa tradição, esse tipo de cultura não existe aqui. If you go to Braj, this tradition is there. Se vocês forem para Braj, entretanto, vocês vão ver essa tradição. Especially if you go the village area, Brahmin area, still this tradition is going on. Especialmente se vocês forem às vilas menores, vocês vão ver como essa tradição. Or what you will say at the time of Krishna's pastimes, when Krishna descended from Golok Vrindavan in this material world, and the same tradition is now going on this way. Então essa tradição está presente hoje. O que dizer da época em que Shri Krishna veio a esse mundo de Golok Vrindavan? Essa tradição estava presente e continua até hoje. If you want to become Brajavasi, Gopis, you have to take birth in Vrindavan.
Então, se vocês quiserem mesmo serem Brajabasis, Gopis, vocês têm que nascer em Vrindavan. Then may you understand what I am speaking. This is true, 100%. E aí pode ser que aí sim vocês vão poder compreender o que eu estou falando. Isso é verdade, 100%. Understand? Sahaja, Sokhi, Veki, they can understand these things. But our Kavi Karnapur, Anand Vrindavan Champu, very nicely and elaborately described this tattva. Então, Sahaja Sakibeki, ele não tem como compreender isso. Isso é verdade. Mas no Ananda Vrindavan Champu, escrito por Kavi Karnapur, isso está ali explicado muito belamente. So now coming in this way, there is a rainy season. And so all the gopis, they come from their father's house to and husband house to father's house. Então, em especial nessa época de chuvas, as gopis vão da casa de seus maridos para a casa de seus pais. And all they also staying in their father's house and they meeting with their own friends, girlfriends. Em especial, elas ficam ali na casa de seus pais, se encontrando com seus And amigos. all they also celebrate every day, newly celebration in their utsav. E aí todos os dias elas se encontram e um grande utsav acontece diariamente, um grande festival, uma grande celebração. Because that time rain is sometimes rain very small, tiny, what is called? Little rain is coming down. Diesel. Então, em especial nessa época também há ocasiões onde é só um chuvisquinho assim, uma chuva bem leve. Garoa. Understand? Garoa. Sometimes rain also very heavy rains, big, and as like bolt. Então, e às vezes há essas chuvas, né, muito fortes, né? And sometimes o mundo tá caindo. lightning. Relâmpagos, trovões. But most of the time, that time rain, very drizzling. Mas comumente é só uma garoa. So that time Braj Gopis, they are very happy to taking shower in the rain. E aí assim as gopis ficam muito felizes, elas vão tomar banho nessa chuva juntas. Because that time all the trees completely were and green, where the leaves are coming. Porque também naquela ocasião as árvores estão completamente cheias de flores, folhas e muito verdes. But in summertime, I told, that time everything is completely dry. And now when the rainy season coming, then everything completely were alive. Então, porque antes no verão estava tudo muito seco e aí por causa da chuva tudo ficou muito belo e verde. All the ponds and rivers completely full of blame. Completely full, Então, até os rios e os lagos estão completamente cheios por conta dessa chuva também. And everybody's heart completely overjoyed. E o coração de todos está repleto de felicidade. And Brajavasis, now they start to also cultivate their field. E eles começam a trabalhar no campo, fazer cultivo. In Braj, they are different. Also, they cultivate the different grains. Em Braj, eles fazem cultivo de diferentes grãos. Here also cultivate different grains. Aqui também. And in the same way, Brajavasis, and they also cultivate the field. Different grains are coming in this way. Então, como a gente cultiva aqui, também lá eles cultivam diferentes tipos de grãos nos campos. Especially rice. They have planted a rice plant. Em especial arroz. And at the time of Krishna, also Brajavasis, they cultivate and many rice in the field. Então, especialmente na época de Krishna, os Brajavasis faziam cultivo de muito arroz. Generally, people are thinking Bengali people they cultivate the rice. This is not true because they don't know. Em geral, as pessoas pensam que os bengalis é quem cultivam arroz. Eles não sabem. Understand? But when you read Shastra, then you looking there Braj, lot of rice there also. Se você ler o Shastra, você vai ver que em Braj havia muito arroz. Those who are not reading Srimad Bhagavatam, others Grantha, they are thinking, oh, Brajavasis, Brajana, not rice. Actually, this is not true. Então, aqueles que não leem os Shastras, os Granthas, eles não entendem que, na verdade, os Brajavasis cultivam muito arroz. Krishna, he likes rice and rice mixed with yogurt. Krishna gosta muito de arroz misturado com These iogurte. things also described in Srimad Bhagavatam, that is the Brahma Stuti. Isso está escrito no Brahma Stuti. Kavala Vetra Venu, Kavala Vetra Visana Venu.
They are also very clearly explained this way. Just I am not going this subject. Eh, Então está explicado de forma muito clara, mas eu não vou entrar nesse. Krishna, he likes the rice mixed with yogurt. Krishna gosta de arroz misturado com iogurte. So now coming in this way, so all the what is called krishak, farmers, they cultivate their field with rice and different kinds of corns, makkah, grains, Então, and bajra. I don't know English term. Bajra, small grains. Pães. hã? Pães. Dessa forma, os fazendeiros vão e cultivam diferentes tipos de grãos nessa época em Braj, pães e combate. So I am saying because that time field completely hot, green, and that's called hara, harit khetra. Então, por quê? Porque nessa época está tudo ficando verde por conta dessa chuva. And especially Braj Gopis, they also dancing, singing, and also taking bath in the shower of rain. Especialmente as Braja Gopis nessa época estão muito felizes, cantando, dançando, tomando banho de chuva. And they also swing, and in their outside, they also putting one swing. Here is also what is called homage. The one side tree to one side they are putting the what is called hema. Então, Actually, this tradition is coming from Braj. então Maharaj está revelando pra gente que a rede não vem dos índios, vem de Braj. As Gopis especial, elas fazem esses balanços e o Maharaj está falando que as redes que a gente tem lá no Ceará especialmente, Especially Brazil, they are also called Brazil. Many tradition actually coming from Braj. All your Brajvasis. Então, essa história... Então, o Maharaj está explicando que muitas tradições que a gente vê aqui no Brasil, na realidade, estão vindo de Braj. Todo mundo aqui é Brajbasi. You have many impressions, sanskar, just you forget. Vocês têm essa impressão muito profunda no seu coração, esse sanskar, mas vocês estão esquecidos disso. Understand? Entendem? Brazil tradition or Braj tradition, many things also similar. As tradições aqui no Brasil e de Brasil, sem nem mais. Or Brazil or Braj. Brazil, Braj. Então essa tradição que a gente tem, muitas tradições no Brasil são bem semelhantes às tradições de Braj. Because why I'm saying, actually that time is one country, Shashagara Prithvi. And Srimad Bhagavatam explained Ambarish Maharaj, he is the king of whole world, Shashagara Prithvi. That time not India, not these things. Everything is one. Então, especialmente no Srimad Bhagavatam, explica como naquela época era tudo país só. O mundo inteiro era governado por Ambarish Maharaj. And if you research Srimad Bhagavatam and other Shastra, you see, actually that time your name is what? Ajanab Varsha. Então, antigamente, esse país único que era esse mundo inteiro chamado de Ajanab Varsha. Quer dizer que não tinha essa divisão que a gente tem hoje, Brasil. Then Bharat Varsha, many things also discussed. Então, se você estudar os Shastras e pesquisar, você vai ver a descrição de como era tudo um país só. Actually now, slowly people, there's a spread all over the world, going here and there. E agora, gradualmente, as pessoas estão se espalhando pelo mundo, indo para lá e para Then cá. they forget their own Braj tradition. E aí, elas se esqueceram das suas próprias tradições. So that means why I'm saying all you are Brajvashi. Isso quer dizer o quê? Que todos vocês são Brajvasis. All Rishi Munis, they also work for bhajan different place. Então, todos nós, seres humanos, todos os rishis, munis estão fazendo sadhana e bhajan em vários lugares do mundo. When I'm going to Russia, there is one Rishi. What is his name? Kashyap Rishi, also for bhajan. Então, por exemplo, na Rússia tem um rishi chamado Kashyap. That is called Caspian Sea also there. Caspian Sea, o mar Caspian está lá. Chalo, come my subject matter. Why I'm saying because actual, you believe or not, all you are Brajavashi. Mas o que é que eu quero? O ponto aqui é o seguinte: quer você acredite ou não, todos aqui são Brajvasis. You are not Brazilian. Você não é brasileiro. You are Você é Brajavashi. Brajvasis.
Here also lot of rice, wheat and different grains, corns also here. Então aqui tem Hã? diferentes grãos que são de brade, né? Arroz, milho. All kinds of Indian things you can get here. Todos os, Hã? muitas coisas que tem na Índia você consegue aqui também. Which things are not here? Everything. O que é que não tem aqui? Aqui tem tudo. Others country you maybe get or not. As like England, others country maybe cannot get. But Brazil, everything will get here. Everything. Em outros países como a Inglaterra, Hã? por exemplo, muitas coisas não é possível de plantar lá, de cultivar lá. Mas no Brasil tudo é possível. Huh? So that means all you are Brijavasi. Mas quer dizer que todos vocês aqui são Brajavasis. Just you forget your own tradition. Você está simplesmente esquecido da sua So própria now- tradição. Just I also explain this way. So Braj Gopis, they also they also taking bath in sound of rain, and what is called swing. Então, assim as Brajagopis estão tomando banho de chuva, se balançando nas redes e balançando. When I'm looking here people, Brazilian people, everywhere, and what is called Hemam. Aqui no Brasil eu vejo todo Actually, this tradition coming from Braj. Essa tradição está vindo de Braj. Understand? This is not coming from England, not other country. Isso não está vindo Coming from Braj. Está vindo de Braj. So all Braj Gopis now they are dancing, singing, and taking shower. Então as Brajagopis estão dançando, cantando e tomando banho de chuva. But one Gopi she did not come her father's house. Mas tem uma Gopi que não foi para a casa de seu pai. She is waiting when her father, brother will come and bring to her. Ela está simplesmente esperando ali na casa de seu marido e pensando, quando meu irmão vai vir me buscar? And because Braj tradition is this way, they are not coming alone. Porque essa é a tradição, elas não vão sozinhas Gopi da they casa are do not marido coming do pai. alone in their father's house. Elas não vão sozinhas. Must be there any relative, at least brother or any person go and bring to her in their father's house. Porque um parente enviado por seu pai, ou irmão, ou alguma outra pessoa, tem que ir buscar e aí é que ela vai para a casa do pai. Ela não vai sozinha para a casa do pai. One day, 2 days passed, but no one coming her house. Então essa Gopi estava lá, passaram-se 1, 2 dias e ninguém foi buscá-la. And she is very eager when my brother will come. E ela estava muito ansiosa, desejando muito que o irmão viesse. Bring to my father's house. Quando é que meu irmão vem me buscar e me levar para a casa do meu pai? And she is very anxious and anxiety. Extremamente ansiosa. Could you know? Do you know? Who is she? Você sabe quem é essa? Balo Radha Rani ki jai. Understand? So Srimati Radhika seen Javat. Então Srimati Radhika está em Jamat. So Srimati Radhika every day, and she is thinking when my brother Shridham will come and bring to Barshana. Todos os dias ela pensa, quando é que meu irmão Shridham vai vir me buscar e me levar para Vassana? 1 day, 2 days passed, but her brother Shridham did not come. Então os dias se passaram, mas o irmão dela não veio. Every day she also climbed on the top of the house. That is called the roof. Então todos os dias ela ia pro telhado, para a laje da casa para ficar olhando. And she was looking towards Barshana. Ficava olhando em direção a Vassana, esperando o irmão. When my brother Shridham will come, and I will go with him. Quando é que meu irmão Shridham virá para me levar para Vassana? Then Srimati Radhika, she saw one cowherd person who is collecting the wood in the forest. E aí Srimati Radhika viu vaqueiro ali coletando madeira na floresta. Then she asked, "Hey, where have you come from to collect the wood in this forest?" Ela perguntou, de onde é que você está vindo para vir coletar madeira aqui nessa floresta? And that person, he told, "I have come from Barshana." Eu vim de Vassana, aquela pessoa disse. When that
name Barshana, Srimati Radhika, she cannot tolerate. She start to cry, tears rolling down from her eyes. Então, quando Shrimati Radhika ouviu a palavra Varshana, ela não conseguiu tolerar e começou a chorar profundamente. Barshana means is a Barshana. Barsha means rain, shower of rain. Então, Varshana significa, Varsha significa esse banho da chuva. What is the shower of rain? This is shower of divine love of Srimati Radhika. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o banho do amor divino de Shrimati Radhika. Barshana name is very beautiful, sweet name. Esse nome Varshana é muito, muito doce e belo. The name also Bhaktivinoda Thakur says that is called Vrishabhanupura. Então, também conhecido como Vrishabhanupura. Vrishabhanupure janama loiva jabati vibaho have. Vrishabhanupure janama loiva jabati vibaho have. And dekhite dekhite bhulibo bakabe, dekhite dekhite bhulibo bakabe, nija sthula porichaya, nija sthula porichaya. Bhaktivinoda Thakur sang this very beautiful song. This. So now coming this Srimati Radhika. When heard the name of Barshana, her birthplace Barshana. Então, essa canção é muito bela de Srila Bhaktivinoda Thakur. Shrimati Radhika, então, ali ouviu o belo nome de Varshana, o seu local de nascimento. Then Srimati Radhika tears full of tears rolling down from her eyes. Imediatamente, lágrimas começaram a fluir de seus olhos. Because who can forget his own birthplace, Janmabhumi? Quem é que pode esquecer seu Janmabhumi, o seu local de nascimento? Our scripture says, Janani Janmabhumischa Sargadapi Gariyasi. Mother and a motherland and birthplace. Higher than the heaven. Então, na Escritura tem um verso explicando que nossa terra natal é superior aos planetas celestiais. So now coming to this Srimati Radhika, she asked the person who was collecting the wood, cow dung, something this. Ela perguntou para aquela pessoa que estava ali coletando madeira e esterco. When you will go back, Barshana, and you must tell my father Vrishabhanu Maharaj. Ela disse, por favor, quando você voltar, Varshana, você tem que falar com meu pai Vrishabhanu Maharaj. And when he will be sent, my brother Siddham, and he will take back to me. Pergunte a ele quando ele vai mandar o meu irmão Shridham para que ele possa me levar de volta a Varshana. So that person, he came in Barshana. Então, aquela pessoa que estava ali voltou para Varshana. And he told to Vrishabhanu Maharaj and Kritika Devi. E falou a Vrishabhanu Maharaj e Kritika Devi. Your daughter gave this message to me. Então a sua filha está enviando uma mensagem através de mim. When your son Siddham will go Javat and bring to Srimati Radhika in your house. Quando é que o seu filho Shridham vai a Java buscar Srimati Radhika e trazer aqui para sua casa? Now Srimati Radhika, she is very eager. When my brother Siddham will come in Javat. E depois disso, então, Srimati Radhika ficou ainda mais desejosa e ansiosa para que Shridham viesse buscar. Because 2 days already passed. Porque já haviam passado 2 dias. Then 3rd day she can't tolerate. E ela não conseguia tolerar mais um dia disso. Just she also climbed on the top of the roof. Novamente ela foi para a laje da casa. And she was looking towards Barshana. E ela ficava olhando em direção a Varshana. Now you can go to Javat, in top of the roof, you can see the footprints of Srimati Radhika. Então hoje em dia você pode ir a Java e ir lá para a laje e você pode ver as pegadas de Srimati Radhika. Because Srimati Radhika has a viraha, separation. For this regard, the stone automatically were melted and footprints of Srimati Radhika is there. Porque Srimati Radhika estava ali numa condição de viraha, extrema separação de Varshana. E por conta disso, o calor dessa separação fez com que a pedra derretesse e ali você pode ver suas pegadas. Generally, when you used to Brajmandala Parikrama, you have seen many
footprints of Krishna. Em geral, no Braj Mandala Parikram, a gente vê muitas e muitas pegadas de Krishna. Because when Krishna played the flute, then the stone and melted. Porque quando Krishna toca a sua flauta, a pedra derrete. Then Krishna's footprints in there. E aí a pegada de Krishna fica ali. You understand? Krishna played the flute. For this regard, the stone or mountain melted. Then Krishna's footprints are there. Entendem isso? Porque Krishna tocou sua flauta, a pedra ou a montanha derreteram e aí a pegada de Krishna ficou marcada. But if you go Javat, just Srimati Radhika, and she was looking towards Barshana and remembering and her birthplace, remembering mother, what is called Kritika Sundari Devi, and also Vrishabhanu Maharaj and all the Sukhis, how they are and dancing, singing in the top of the mountain in Barshana. Mas se você for para Java, você pode ver essas pegadas de material. Por quê? Porque ela estava ali na laje, olhando em direção a Varshana e se lembrando, né, da sua infância, da sua mãe, Kritika Devi, do seu pai, Vrishabhanu Maharaj, de todas as suas amiguinhas, como elas iam tomavam banho de chuva, brincavam ali naquela montanha de Varshana. So Srimati Radhika, she felt pang of separation from Varshana. Naquela ocasião ela sentia pontadas extremamente agudas de separação em seu coração. Automatically, the stone melted and Srimati Radhika's footprints there. E por conta disso, a pedra ali derreteu. E a pegada de Srimati Radhika está presente. If you go to Javat, you must take darshan. Very nice, beautiful footprints of Srimati Radhika. Se você for a Java, você tem que ir ter o darshan dessas pegadas de Srimati Radhika. Who has seen? Quem aqui viu? You have seen or not? Você viu? Sim ou não? Now only raise hand. Oi. Levante a mão. Quem viu, levanta a mão. Very nice, small footprints of Srimati Radhika. Isso é muito, muito belo, pequeno. Maharaj is asking if it's inside the room. He's asking if it's inside the room. The footprint is inside. No, still there are footprints on the roof. Então essa pegada está lá, você pode ver, muito belo, pequenininho assim, no telhado da casa de Srimati. When every year I used to go and take darshan, there's footprints and you paid obeisance. Então todos os anos eu ia e prestava reverência ali. And those who are following to me, I am also bringing to them and Aqueles que me seguem eu levo até lá e eles têm esse darshan. When Gurudev did parikrama, Brajmandala parikrama and small groups, Gurudev also, he also came in the roof, top of the roof and showing these footprints. E quando Srila Gurudev fazia Braj Mandala Parikram com um grupo pequeno, ele ia lá para o telhado em Avat e mostrava essas pegadas de material. So now coming in this next morning, and Srimati Radhika, she was watching when my brother Sudam will come. Então Srimati Radhika estava lá na manhã seguinte, esperando, olhando em direção a Varshana e pensando, quando meu irmão Sridham virá? Then suddenly, Srimati Radhika, she noticed Sridham brother is coming. E aí, de repente, ela viu Sridham vindo. When Srimati Radhika, she saw Sridham brother is coming. Quando ela viu que Sridham estava vindo, then Srimati Radhika, she very quickly came down from the roof. E aí ela muito rapidamente desceu correndo, saiu da laje e desceu correndo. With her mother-in-law, sister-in-law, Jatila Kutila is there. But she also opened the door and ran towards to Sridham. E apesar da sua sogra e cunhada estarem ali, Jatila e Kutila, ela simplesmente as ignorou, abriu a porta e saiu correndo em direção Because a she can't tolerate so long time. Thinking when my brother will come, now my brother Sridham is coming. For very quickly, she came down from the roof and opened the door and ran towards Sridham. Bhaiya, brother, and embraced
to Sridham. Porque ela já não conseguia mais tolerar. Muitos dias ela já estava esperando a vida de seu irmão. Então, quando ela ouviu, ela imediatamente correu, abriu a porta da casa, saiu correndo e falou: meu irmão, meu irmão, meu irmão. E o abraçou. And so much emotion coming in the heart of Srimati Radhika. Ela ficou tomada por emoções em seu coração. Then Srimati Radhika, she embraced to Sridham. And Sridham also embraced to Srimati Radhika. And both brother and sister crying. E assim, irmão e irmã se abraçaram e começaram a chorar. Understand? Srimati Radhika, she is the embodiment of Radhini Ananda Sarupini Srimati Radhika. Srimati Radhika é a manifestação de Radhini Ananda Sarupa. Or Sridham, when embraced to Srimati Radhika, automatically prem manifesting there, both also completely absorbed with the divine love. Imediatamente quando Sridham abraçou Srimati Radhika, esse prema, amor divino, manifestou no coração dele e os dois ficaram ali abraçados, absortos em prema. You may not understand when brother and sister, then Subal is Sridham and Srimati Radhika, they embrace and crying. And tightly hold to each other. Talvez vocês não possam compreender como isso funciona quando Srimati Radhika e Sridham se abraçaram e se seguravam, né, muito forte, um abraço muito apertado e chorando. I cannot explain. When Gurudev, he spoke this, because Gurudev was crying. Eu não posso nem descrever aqui para vocês quando o Srila Gurudev falou esse cantar, como ele chorava. Understand? How Sridham and Srimati Radhika embraced each other and crying, both are crying. Como ele descreveu esse encontro, esse abraço extremamente apertado de Sridham e Srimati Radhika e quanto eles choravam. Then Srimati Radhika, she asked to Sridham, Bhaiya, why did you so late? Why did you not come? Então, finalmente Srimati Radhika perguntou: Bhaiya, querido irmão, por que você não Because demorou today tanto? already passed, I am waiting for you. Why did you not come? Eu fiquei 2 dias aqui esperando, e por que você não veio antes? Then Sridham, he told, oh my sister, what can I tell to you? Então Sridham disse: minha querida irmã, I have some duty and responsibilities for this regard. Too late to come here. Eu tinha algumas responsabilidades e por isso me atrasei. Anyhow, both brother and sister Srimati Radhika and Sridham come in the house of Jatila Kotila Javat. Então, de qualquer forma, depois de falar isso, os irmãos Srimati Radhika e Sridham entraram ali na casa de Jatila e Kotila. Then, according to the tradition, Sridham, he told to Jatila Kotila, então, de acordo com a tradição, Sridham disse a Jatila e Kotila: my sister have to go in my house. Agora eu vou levar a minha irmã para minha casa. Then Jatila Kotila told, of course, because this is the tradition of Braj. Então Jatila She have to go. Claro, tudo bem, porque essa é a tradição em Braj, então ele tem que deixar. Srimati Radhika, before she also collect all her clothes and make one, what is called? Bundle, every cloth. That time, no, as nowadays you are taking attache, vanity bag, these many things. Então assim, Srimati Radhika, ela fez uma trouxa, né, de roupas, né? Não é como hoje, que a gente tem mochila e mala e várias diferentes formas de carregar coisas. This is true. Isso é verdade. Nowadays is what? Modern. Understand? Então, nos tempos modernos é assim. But that time, the Braj tradition is very simple. Brajvasi, they are simple person. Então, mas em Braj é tudo muito simples. Essa é a tradição de Braj. Just they took one piece of cloth and put other cloths and very nice bundle and put on their armpit and start to. Então em Braj é tudo muito simples. Faz um pano, faz uma trouxinha, amarra, bota embaixo do braço e vai-se embora. And now what are you doing? I will not tell too much, but this is true. Understand? Very difficult to tell your wife, hey, come with me. Then you must also, what is called? Train fail karoge. That means you fail to catch the train. Então hoje em dia, vocês me entendem, né? Miss the train.
Mas nos dias de hoje, como é que é? Você fala pra sua esposa, ah, vamos, faz a mala. E aí é extremamente complicado de fazer a mala. Aí você, normalmente você perde o trem, o avião. This is wrong. Isso é verdade ou não? Coming. Ele fala, tô indo, tô acabando, tô indo, já vou. Understand? Maybe 3 times she also enter her room, again 3 times coming out. But still she also forget that thing. She also forget to close the door. The. 3 vezes você entra no quarto pra pegar a mala, não tá pronto, você sai. Aí quando fecha a mala, esqueceu isso, esqueceu aquilo, tem que fechar a janela, tem que trancar a porta, tem que fazer aquilo. This is true. Isso é verdade ou não? Even our brahmacharis also, they say. Até os nossos brahmacharis também são assim. I told, hey, did you take all things? Yes. They were coming out. Are the mridanga? A gente tava vindo pra cá, eu falei, pegou tudo? Falando pra eu, peguei tudo. E cadê a mridanga? Tá lá em cima. Mridanga in the plane. Dentro do avião. What you say to others? Os brahmacharis são assim, o que dizer dos outros? I said, this is true or wrong? Isso é verdade ou não? I'm just joking, but this is true also. 100%. Tô brincando aqui, mas isso é verdade. Chalo. But Srimati Radhika, 3-4 days before, all her clothes, everything is completely packed and bundled with the clothes. Então, Srimati Radhika já estava ali há 3-4 dias prontinha com a trouxa dela preparada para ir embora. When Kotila told, yes, hey, Srimati Radhika, you have to go your father's house. Então, Jatila e Kotila disseram ao Srimati Radhika que você tem que ir para a casa de seu pai com seu irmão. But before she already packed everything. Ela já estava pronta. Then Srimati Radhika took clothes and Sridham took the clothes, Srimati Radhika's bundle cloth, put on his head. Então, nessa forma, Srimati Radhika foi e pegou a trouxa dela, Sridham pegou a trouxa e colocou na sua cabeça. Then brother and sister, that means Srimati Radhika and Sridham, both are going to Barshana. Assim, irmão e irmã, Srimati Radhika e Sridham foram a Varshana. And on the way, Srimati Radhika, she remembered many sweet pastimes of Barshana. E no caminho, Srimati Radhika se lembrava de passatempos docíssimos em Varshana. Many Leelas Kada, our Kavi Karnapur, Ananda Vrindavan Champo, very nicely and elaborately explain. Então, dessa forma, a gente pode ver a descrição desses doces passatempos no Ananda Vrindavan Champa por Kavi Karnapur. And Srimati Radhika first she asked about Father Vishwabhanu Maharaj, how is my Father Vishwabhanu Maharaj, how is health, what is he doing, everything she asked. Então, no caminho, Srimati Radhika perguntava a Sridham, como está meu pai, Vishwabhanu Maharaj, o que ele tem feito, como é que está a saúde dele. Because Srimati Radhika has so much love and affection with his father, Vrishabhanu Maharaj. E Srimati Radhika tem muito amor e afeição por seu pai, Vrishabhanu Maharaj. You asked some person if you love to him. Qual é a ocasião que você vai indagar sobre uma pessoa? Você vai fazer isso se você amar aquela pessoa. In the same way, Srimati Radhika, she asked to Sridham, how is my father Vishwabhanu Maharaj? E por conta disso, então, Srimati Radhika perguntava a seu irmão, como está o meu pai Vishwabhanu Maharaj? Then she asked about Kritika Sundari, Ananga Manjari and others. E depois ela perguntou sobre Kritika Sundari, sua mãe, e depois sua irmã Ananga Manjari e outros. Then she asked Lalita, Vishakha, all the Sakhis, how they arrived or not. Ela perguntou, e as minhas amigas Lalita, Vishakha e as outras Sakhis, elas já chegaram em Varshana? So, in this way, Srimati Radhika, she asked all the residents of Varshana. E assim ela perguntou sobre cada dos residentes de Varshana a seu irmão Sridham. Now time is over. So now, Vishwabhanu is Srimati Radhika and Sridham, brother and sister, both are going towards Varshana. Então o tempo está acabando, mas assim Sridham e Srimati Radhika continuaram seguindo para Varshana. So tomorrow we will explain how Srimati Radhika arrived in Varshana
and what happened. This katha I will explain tomorrow. Então, amanhã a gente vai continuar explicando como Shrimati Radhika chegou em Vaishnava e o que aconteceu. Balo vai falar esse kata amanhã. Balo Radharani ki, Balo Siddham Bhaiya ki, Balo. Now your prasad. Here they will be prasad distributed. Yes. Packing in there. You go quick. Okay, now 8:30. Not delay. Yeah. Now you distribute the prasad. Everybody. Pode começar a distribuir já. Balo Govinda, Balo Hari Gopala, Bolo Govinda. Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Sanam Banahari. Mero. Oh, I want to know because now Braj is going on very nice, beautiful. Leela is going on. What Leela? Hariya Leela. Chulan Leela. So maybe not tomorrow, day after tomorrow, some young girls can to make this Leela. I will be happy. Falar português. Então, porque nessa época agora está havendo passatempos extremamente doces em Braj, eu queria que na manhã, depois de amanhã, seja feito uma encenação dessas lilas que estão acontecendo em Braj. And you go to YouTube, internet, so many lilas is there. Então na internet tem muitas descrições dessas lilas. What this kirtan? Jhula jhule Radha Damodar Vrindavan mein. Jhula jhule Radha Damodar Vrindavan mein. Vrindavan mein Radha Kunjan Galin mein. Oh, Jhula jhule Radha Damodar Vrindavan mein. Jhula jhule हरे वृंदावन में राधा कुंजन गलिन में वृंदावन में राधा. You can find out this song Hindi, very nice, beautiful Braj, or another also. Radhe Dhulano Padharo. Maybe practice today, tomorrow. Then day after, you can also do. Nice. Então esses dois kirtans devem ser utilizados para preparar essa encenação. Okay? Who will do? Raise hand. Quem vai fazer? A gente está procurando meninas novas. Como gopis. Quem vai fazer? Chitra. Sita. Do. Okay? Very nice dress, not Putana dress. With nice dress. Então, como golpes, vestindo muito belamente, jovenzinhas que nem as golpes. Okay, no Putana dress. Não é para se vestir que nem a Putana. Very nice dress, then gopi dress, you dance. Então, muito belamente, com golpe dress, decoração, tudo lindo. Understand? Because many people, whole world people are watching, so you should be nice, young girls. Então o mundo inteiro vai estar assistindo, então você tem que preparar muito belamente. And young girls, not motik gopi. Tem que ser meninos jovens. Okay? Good Premanande. What is it? Happy birthday, Prema Manjari, and also Govina Nandini was some days ago, Achita Priya some days ago, Marini from Rio some days ago. Oh, many. Okay, bring here quick. Oi! Fala português, bring here. Traz o bolo pra cá, bota aqui na mesa. Yeah, put in here. Okay.
Who is happy birthday? Come here. Quem é aniversário hoje, quem aniversariou recentemente, vem pra cá aqui, ó. Ajoelha aqui, ó, do lado do Marai. Happy birthday, prema Mandarim. Olha lá. Vai dando no copo pra morrer. Quem fez aniversário ajoelha, vai. Dia 20, isso no Rio. Draja. Mais pilando, mais pilando. Pétala. Pilando. E flores também, pilando e flores também. Cadê as flores? I'm sure. Yeah. I don't remember, sorry. You gave me the booklet. Flores, mais flores. Sure, you give me this. Esse é o seu? Não, não tá na bolsa. Oh, quer dizer, vê se tá na mesma bolsa. Embaixo do caderno. Tá aí, né? Não, não tá. I don't know because I don't remember that I took from you. Can I put just yours? Tem mais alguém que está aniversariando? Tem mais Yolanda? Ouvindo Nandino. Ouvindo Nandino. Essa aqui, ó. Mais. सदा पश्यन्ति सूरयो देव चक्षुराततं नमो ब्रह्मणो देवाय गो ब्रह्मणो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः स्वस्ति नो गोविन्दः स्वस्ति नो अच्युतानन्तो स्वस्ति नो भवनो भागवतो ददातु माधवो माधवो वाची माधवो हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधवं लाभस्तेषां जयस्तेषां स्तुतस्तेषां पराभव तेषां इन्द्रियवरं श्यामो हृदस्थो जनार्दनम्
ouvindo, Prabhu? Balão, bola, doce. Um aviso, amanhã o Mangala Arati é às 6 horas da manhã, o portão vai abrir às 5h45, ok? 5h45 os portões abrirão, 15 minutos antes do Mangala, que é às 6. A praçada vai estar sendo servida lá embaixo, tá? As quentinhas, está sendo servida nas quentinhas lá embaixo. Então, quando vocês saírem, do lado direito vai ter os devotos distribuindo as quentinhas para vocês pegarem a praçada. Gol, Rodrigo! Haribol, quem quiser tomar a iniciação, Harinam, participar da criança Dona Maharaj, por favor, venha aqui pra frente, tá bom?